E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. De férias, mais longe da tranquilidade, Neymar vive um ponto de inflexão que pode redefinir os próximos 12 meses de sua carreira. Entre uma cirurgia iminente e uma conversa decisiva de bastidores, o atacante encara um tabuleiro onde cada movimento influencia sua permanência no Santos, sua presença na seleção e sua preparação para a Copa do Mundo. Em Nova York, disfarçado para driblar curiosos, ele ensaia o silêncio, enquanto o relógio passa a ditar o tom da temporada. Antes de qualquer caneta no contrato, virá o bisturi. A artroscopia no joelho esquerdo, desenhada para corrigir um esgarçamento de menisco, foi classificada como simples, mas carrega impacto direto na agenda competitiva. A previsão de recuperação em até um mês parece confortável no papel, na prática, é uma pista apertada onde tempo, condicionamento e confiança precisam cruzar a linha juntos. Esse procedimento reorganiza o calendário esportivo. A tendência de perder a pré-temporada é real e, para um atleta que mira a Copa, representa mais do que ausências em treinos, afeta entrosamento, carga física e ajustes finos. Se houver prorrogação de vínculo com o Santos, o planejamento terá de ser recalculado, com o clube absorvendo o impacto e desenhando uma rampa acelerada de retorno ao alto nível. No campo político do futebol, outra cirurgia acontece sem anestesia, a negociação. O pai de Neymar e o presidente Marcelo Teixeira têm encontro marcado nas próximas semanas para alinhavar a segunda extensão do contrato. O objetivo é pragmático e ambicioso, mantê-lo na Vila Belmiro até a Copa do Mundo, criando estabilidade técnica e emocional no ambiente em que ele já está plenamente adaptado. O otimismo é palpável. Depois de uma chegada em janeiro e uma renovação em julho, a prorrogação por mais 6 meses se tornou o cenário preferencial entre as partes. Ainda assim, não há promessa para além da Copa, o plano pós-torneio permanece em aberto, guardado como decisão estratégica que dependerá do desempenho, das condições físicas e do mapa de oportunidades no mercado internacional. Há um desafio que vai além da assinatura. Para retornar à seleção, Neymar precisa convencer uma comissão exigente de que estará pronto nos primeiros meses do ano. Sem pré-temporada, o caminho será de recuperação acelerada, controle de carga e performance imediatamente audível em campo. A mensagem ao treinador é simples e dura: forma física, competitividade e impacto em jogos grandes. O Santos se coloca como o porto seguro. Adaptado à rotina, ao ambiente e aos métodos, o atacante encontrou no fim da temporada uma sequência que alimentou confiança. Foram 5 gols e uma assistência em 4 partidas, números que, mais do que estatística, indicam influência direta em resultados e leitura aguda de espaços. Em termos de narrativa esportiva, isso significa timing perfeito para sustentar um novo ciclo. No agregado, a temporada traz densidade ao debate. Em 28 jogos disputados no ano, Neymar marcou 11 vezes e forneceu 4 passes decisivos. Traduzido para a relevância competitiva, esses dados falam de um jogador que, mesmo longe da plenitude física ideal, voltou a produzir picos de rendimento e a criar vantagem em contextos complexos. A cirurgia, porém, adiciona variáveis. O retorno exige coordenação entre departamento médico, preparação física e comissão técnica, com metas semanais claras e checkpoints fisiológicos. Cada avanço será medido não apenas por testes, mas por minúcias de campo, explosão em curtos espaços, mudança de direção, resistência à carga de contato e consistência na tomada de decisão sob pressão. Nos bastidores, o cronograma impõe escolhas. Uma extensão por 6 meses conjuga previsibilidade de ambiente, proximidade da família e um desenho competitivo que lhe dá jogos suficientes para calibrar forma e ritmo antes da convocação decisiva. Em paralelo, mantém aberta a porta para reavaliar horizontes globais após a Copa, sem ruído e com margem de manobra. O Santos, por sua vez, precisa transformar a contingência em oportunidade. Sem o atleta na pré-temporada, o clube deve ajustar microciclos, redistribuir funções no ataque e criar um plano de reintegração que respeite a curva de recuperação, evitando picos que cobram preço mais adiante.
A recompensa é óbvia, um Neymar reintroduzido no ritmo, com minutos escalonados e impacto crescente. Para a seleção, os indicadores serão observados com lupa. Mais do que gols, interessará consistência, disponibilidade e a capacidade de ser solução em jogos de alto estresse. Nessa vitrine, cada partida válida como ensaio para junho tem peso desproporcional, especialmente quando o atleta emerge de uma intervenção clínica por mais simples que seja. Há também um fator intangível que não cabe em relatórios médicos: liderança. Ao escolher a Vila Belmiro como cenário do sprint pré-Copa, Neymar sinaliza disciplina, foco e compromisso com um ambiente que o potencializa. Esse gesto é conversa direta com quem convoca, um atleta que reduz ruído e maximiza entregas. O contrato que termina em 31 de dezembro é uma linha reta que se aproxima do fim. A prorrogação por 6 meses cria um trilho paralelo, desenhado para desembocar na Copa com o atleta em pleno funcionamento. No tabuleiro, cada peça tem função: cirurgião, fisiologista, técnico, dirigente, sobretudo, o próprio jogador, que precisará harmonizar ambição e prudência. Há risco? Sim. Há recompensa? Também. No futebol de elite, o que decide é a execução. Se o plano clínico correr como previsto e o retorno ao campo for sustentado por minutos inteligentes, Neymar reabre a porta da seleção com argumentos que transcendem emoção e se apoiam em performance. No fim, o enredo não é sobre férias, disfarces e fotos em Nova York. É sobre controle de variáveis em um prazo curto, decisão informada e capacidade de entregar alto impacto quando importa. O Santos oferece contexto, a cirurgia oferece obstáculos, a seleção oferece objetivo. Entre essas forças, Neymar escreve um capítulo que pode ser tão estratégico quanto brilhante. Enquanto o torcedor aguarda a assinatura, o essencial já foi definido: primeiro a saúde, depois o contrato, sempre o rendimento. Em um ano que exige paciência e precisão, curiosidade e confiança caminham juntas. O relógio corre, e cada dia bem usado aproxima o atacante do palco que ele conhece como poucos. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais deixou torcedores do Santos em estado de choque. Nele, o ídolo santista aparece em uma conversa descontraída, mas com frases que rapidamente foram interpretadas como um recado direto: ele não renovaria contrato com o clube da Vila Belmiro. A revelação, feita de forma inesperada, ganhou contornos de traição quando surgiram rumores de que o jogador já teria acertado com um rival da Série A. A gravação, aparentemente simples, mostra o atleta em tom sereno, mas com palavras carregadas de significado. É hora de buscar novos desafios, disse ele, em um trecho que viralizou e foi visto como uma declaração de independência. A torcida santista, ao perceber o conteúdo, reagiu com indignação e acusou o jogador de abandonar o clube em um momento delicado. A imprensa esportiva não perdeu tempo. Portais e programas de TV dedicaram horas de cobertura ao tema, analisando cada detalhe da fala do ídolo. Especialistas em futebol debateram se a decisão foi motivada por questões financeiras, por desgaste interno ou por ambição esportiva. No Santos, dirigentes foram pressionados a se pronunciar. Em entrevistas, afirmaram que o clube fez todos os esforços possíveis para manter o jogador, mas que a decisão final foi dele. A relação entre o ídolo e a diretoria, segundo fontes, já vinha desgastada há meses. Torcedores reagiram com revolta. Muitos acusaram o craque de ingratidão, lembrando que o Santos foi responsável por sua ascensão no futebol. Outros, mais pragmáticos, reconheceram que a saída pode ser inevitável diante da força financeira e da visibilidade que o rival oferece. No clube rival, a repercussão foi de euforia. Torcedores celebraram a possibilidade de contar com um ídolo santista em seu elenco, transformando o rumor em uma verdadeira bomba no noticiário esportivo. Hashtags como hashtag traição no Peixe e hashtag craque no rival rapidamente dominaram os trending topics. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos se manifestaram em entrevistas, lamentando a postura do craque e afirmando que o episódio representa uma quebra de confiança entre atleta e torcida.
Para eles, a saída seria vista como uma verdadeira traição em Santos. Especialistas em mercado esportivo destacaram que a possível transferência seria uma das maiores da história recente do futebol brasileiro. Para eles, o episódio mostra como os clubes rivais se consolidaram como potências capazes de atrair jogadores de destaque, mesmo de equipes tradicionais como o Santos. A repercussão também chegou ao cenário internacional. Jornais sul-americanos e europeus noticiaram o caso como exemplo da crescente influência dos clubes brasileiros no mercado, comparando a transferência a episódios de rivalidade intensa em ligas europeias. No campo político do futebol, dirigentes da CBF e de outras entidades destacaram que o episódio reforça a necessidade de maior transparência nas negociações. Para eles, a divulgação do vídeo mostra como os bastidores podem influenciar diretamente o rumo das competições. Patrocinadores também acompanharam de perto a repercussão. Empresas que investem milhões no futebol brasileiro viram na possível transferência uma oportunidade de ampliar sua visibilidade, especialmente se o craque desembarcar em um rival de peso. Torcedores comuns, em bares e rodas de conversa, não falam de outra coisa. O episódio virou tema central de debates, alimentando teorias e especulações sobre os motivos que levaram o ídolo a recusar a renovação. No Santos, o clima ficou tenso. Dirigentes e jogadores tentaram minimizar o impacto da saída, mas a torcida deixou claro que não aceitará facilmente a decisão. Protestos foram organizados na Vila Belmiro, com faixas e cânticos contra o jogador. No rival, o clima foi oposto. Torcedores já projetam o craque vestindo a camisa do clube e imaginam como ele pode se encaixar no esquema tático. A expectativa é de que sua chegada fortaleça ainda mais o elenco em competições nacionais e internacionais. Ex-árbitros e comentaristas esportivos também foram questionados. Alguns afirmaram que a decisão do jogador é apenas uma escolha profissional, enquanto outros acreditam que a forma como o episódio foi exposto aumentou o desgaste com o Santos. A imprensa esportiva paulista tratou o caso como uma bomba. Manchetes destacaram a traição do ídolo e a possibilidade de que o Santos perca uma de suas principais referências em campo. O clima em Santos ficou tenso, com torcedores cobrando explicações da diretoria. No mercado esportivo, empresários e agentes viram na repercussão uma oportunidade. A saída do ídolo aumentou o interesse de jogadores estrangeiros em atuar no Brasil, já que o episódio mostrou a força dos clubes nacionais em negociações de impacto. Apesar das especulações, o futuro do craque ainda é incerto. Dirigentes do Santos afirmam que farão de tudo para manter o jogador, enquanto o rival observa atentamente os próximos passos. A novela promete novos capítulos nos próximos dias. Ao final, a sensação é de que o vídeo mudou completamente o cenário. O ídolo do Santos, antes visto como herói na Vila Belmiro, agora é tratado como traidor por parte da torcida e como possível herói no rival da Série A. A bomba está lançada, e o futebol brasileiro aguarda ansioso para saber qual será o desfecho dessa história. A repercussão da suposta traição no Peixe, com o ídolo santista recusando a renovação e acertando com um rival da Série A, foi imediata e incendiou os bastidores do futebol brasileiro. Torcedores do Santos se sentiram profundamente traídos, já que o jogador era visto como símbolo de lealdade e comprometimento com o clube da Vila Belmiro. A notícia caiu como uma bomba e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando debates acalorados e manifestações de indignação. Nas redes sociais, o impacto foi avassalador. Milhares de mensagens foram publicadas em questão de minutos, com hashtags como #traição no peixe e #ídolo no rival dominando os trending topics. Vídeos de torcedores revoltados viralizaram, mostrando faixas de protesto e cânticos contra o jogador, enquanto outros pediam que a diretoria do Santos se posicionasse de forma firme diante da situação. A imprensa esportiva paulista dedicou horas de cobertura ao tema. Programas de rádio e televisão abriram espaço para debates intensos, com comentaristas discutindo se a decisão do ídolo foi motivada por questões financeiras, por desgaste interno ou por ambição esportiva. Essa análise constante manteve o assunto em alta e aumentou ainda mais a ansiedade da torcida santista. No rival da Série A, o clima foi completamente diferente. Torcedores celebraram a possibilidade de contar com um ídolo santista em seu elenco, transformando o rumor em uma verdadeira festa.
Muitos já projetam o craque vestindo a camisa do clube e imaginam como ele pode se encaixar no esquema tático, fortalecendo ainda mais o elenco em competições nacionais e internacionais. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos se manifestaram em entrevistas, lamentando a postura do craque e afirmando que o episódio representa uma quebra de confiança entre atleta e torcida. Para eles, a saída seria vista como uma verdadeira traição, capaz de marcar negativamente a relação do jogador com o clube que o consagrou. Especialistas em marketing esportivo destacaram que a repercussão pode trazer benefícios comerciais para o rival. A chegada de um ídolo santista aumentaria o interesse de patrocinadores e de jogadores estrangeiros em atuar pelo clube, já que o episódio mostrou a força das equipes brasileiras em negociações de impacto. Torcedores rivais reagiram com surpresa e até preocupação. Muitos reconheceram que o Santos, ao perder um ídolo para um concorrente direto, pode ver sua força esportiva enfraquecida. Outros ironizaram a situação, mas não deixaram de admitir que o episódio aumenta ainda mais a responsabilidade do rival em manter sua hegemonia. No cenário internacional, jornais sul-americanos e europeus noticiaram o caso como exemplo da crescente influência dos clubes brasileiros no mercado. Comparações foram feitas com episódios de rivalidade intensa em ligas europeias, reforçando a ideia de que o futebol nacional vive um momento de intensa movimentação. Patrocinadores também acompanharam de perto a repercussão. Empresas que investem milhões no futebol brasileiro viram na possível transferência uma oportunidade de ampliar sua visibilidade, especialmente se o craque desembarcar em um rival de peso. Essa pressão comercial aumentou ainda mais a necessidade de respostas rápidas por parte das diretorias envolvidas. Ao final, a repercussão da notícia deixou claro que o futebol brasileiro vive um momento de expectativa e transformação. O ídolo do Santos, antes visto como herói na Vila Belmiro, agora é tratado como traidor por parte da torcida e como possível herói no rival da Série A. A bomba está lançada, e o país aguarda ansioso para saber qual será o desfecho dessa história que já entrou para o rol das maiores polêmicas recentes do esporte nacional. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.